Porque o curso Milagres surgiu de dois professores, eu não sei exatamente a época, talvez deve ser na década de 60 ou 70, dois professores, eles eram psicólogos, só que acadêmicos, ateus, né? Que isso é muito importante falar, principalmente... Não acreditava em Deus. Não, eles eram agnósticos. Depois a própria Ellen, porque é um livro canonizado, né? Ela recebia as mensagens e ela escrevendo, mas assim, ela se considerava ateia, né? Ela é de uma família judaica, né? Os pais eram judeus. Ela disse que ela foi criada por uma babá batista, era uma babá batista, a empregada era católica, e assim, ela não acreditava em nada, era agnóstica. Depois assim, ela falou, não, eu sou ateia, e ela trabalhava numa universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York. É uma faculdade bem conceituada, ela fazia um trabalho muito sério, era uma acadêmica, e ela trabalhava com uma pessoa que era o William Tedford, e eles se davam muito mal, né? Eles não se davam bem, eles não conseguiam. Ele contratou ela, na verdade ele era chefe dela, ele era 14 anos mais nova que ele, e ele era o chefe dela. E ela era uma pessoa inteligentíssima, assim, com muito conhecimento na área de psicologia, mas puramente aquela coisa acadêmica, né? E eles faziam um trabalho nesse sentido de pesquisa na área de psicologia. E aí só que eles não se entendiam bem, né? Apesar ele reconhecer que ela tinha muito potencial, que ela era uma pessoa incrível, só que não, né? Não dava certo. Tinha muita intriga, muitos problemas de relacionamento e tal. E aí um dia ele falou para ela, tem que ter uma outra forma, né? Tem que haver uma outra forma de fazer disso diferente, de a gente começar a se entender melhor. E aí, em cima disso, ela começou a receber, ela era uma pessoa que tinha uma certa sensibilidade, mesmo sendo ateia, ela tinha uma certa sensibilidade, né? Por vários sonhos que ela tinha, tudo. E ela começou a ouvir umas vozes, né? E essas vozes, e um dia ela falou para ele, eu tô ouvindo umas vozes, né? E essa voz fala para eu escrever. Ele falou, mas por que você não escreve, né? E ela começou a escrever o livro, né? E aí, uma das primeiras frases que foi falado para ela, este é um curso de milagres, né? E eu acho que ele falava, né, que era para escrever. E ela começou a escrever, né? E ela chegava todos os dias, lia para ele, e ele datilografava, né? E ela falava assim, mas isso não sou eu. E ele sabia que não tinha nada a ver com ela, aquilo não era, né, não era dela aquele conteúdo. E em um certo momento ele fala que ele era Jesus, que estava ditando aquelas palavras para ela, e ele se colocava como um irmão mais velho, né? E que esse livro não era para chegar numa seita ou fazer uma religião, isso era para simplesmente para realmente um estudo pessoal ou de um grupo que se reunisse para ler, e como se fosse para ouvir de fato as palavras de Jesus, né? Sem que todo mundo sabe que é muito distorcida, né, pelas religiões. E aí ela foi fazendo todos os livros, e ele datilografando, fazendo, e eles de fato perceberam que primeiro que o relacionamento deles começou a melhorar muito, né? E na verdade, assim, eles demoraram muito tempo para editar o livro, para fazer uma coisa, porque ela tinha resistência, ela né? tinha muita resistência de aceitar esse material, porque ela era ateia, ela não acreditava, mas como é que isso está vindo para mim, né? E ela estava escrevendo, disse que tocava a campainha, ela ia atender a porta, quando ela voltava na mesma frase, né? Era desse tipo, coisa assim. E aí, enfim, depois de muito tempo foi onde o Ken Wapnick entrou, né? Para ajudar também a editar o livro, ajudou a fazer várias coisas. Mas foi daí que surgiu um curso Milagres, né? E assim, a base do curso realmente o que é mais forte